Olá, amigos, irmãos de Ideal Espírita, que as bênçãos do alto cheguem aos seus corações, em suas casas, no momento de ouvir essa prece. Não importa onde estejam, não importa a hora, a prece é sempre um lenitivo para a nossa alma, para nosso corpo às vezes cansado, para a nossa mente às vezes com muitos elementos e que muitas vezes não conseguimos nos concentrar. Então sempre a prece é um lenitivo para os corações que dela necessitam. Então neste momento pedimos o aval, o auxílio da espiritualidade maior para procedermos à leitura de mais uma prece a partir do livro Minutos de Sabedoria. Hoje leremos a mensagem 250 do livro Minutos de Sabedoria, que nos fala sobre o livro. E diz assim: leia mais, aproveite seu tempo, não deixe que a ociosidade alimente pensamentos negativos, porque estará perdendo um tempo precioso que não voltará mais. Leia mais. Boa leitura alimenta o cérebro e controla as emoções. O livro é um amigo discreto que não se impõe a ninguém e só fala conosco quando temos vontade de conversar com ele. Leia mais e faça do seu livro o melhor amigo. Essa mensagem nos faz refletir, nos encaminha para a lei do progresso, segundo o Livro dos Espíritos. E a lei do progresso está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que se refere ao progresso intelectual e o progresso moral dos indivíduos, ou seja, de todos nós. Então temos no livro um poderoso aliado para nos ajudar a evoluir. Depende do fim que dele fazemos. Cada um entende o que lê de acordo com seus elementos. Isso é importante assinalar. Não só intelectual, mas principalmente a partir de seus interesses pessoais, seus interesses espirituais. O livro em si, ele depende da relação minha com o livro. Se eu tenho elementos que me ajudam a entender o que eu vou ler, eu tiro o melhor proveito. Também a minha escolha, ela é determinada a partir dos meus interesses. O livro pode ser uma bênção, mas ele também pode me atrapalhar, ele pode ser um tóxico espiritual. Então a seleção do que eu vou ler e como eu vou compreender o que eu estou lendo depende de mim. Mas não podemos esquecer que os bons livros nos elevam. O Evangelho de Jesus é um exemplo primoroso para tal. E no Evangelho está escrito, Jesus nos diz: deixe brilhar a vossa luz e que a sua luz seja colocada no alto para iluminar as pessoas. Essa passagem está em Lucas, Mateus e Marcos, ao se referir a não pôr a candeia debaixo do alqueire. Então o livro nos faz entender melhor e se nos dedicamos aos estudos deixados por Jesus, principalmente o seu Evangelho, nós temos condições de iluminar a nós mesmos e de passar para os outros, através do nosso exemplo ou da nossa palavra afetiva, aquilo que aprendemos. Por isso a nossa luz chega até os outros. E hoje em dia temos, além de livros, temos muitos autores, amigos, temos palestrantes que nos aproximam cada vez mais dos ensinamentos de Jesus. E hoje, com a tecnologia, principalmente após pandemia, muitos palestrantes primorosos colocam os ensinamentos de Jesus ao alcance de todos nós. Então, é importante a gente se dar conta de que o livro pode sim ser uma higiene espiritual, uma evolução intelectual e espiritual, mas também pode ser um tóxico espiritual, depende do que lemos. Quando lemos,
nosso entendimento se alarga. Quanto mais a gente estuda as lições do Mestre Jesus, mais percebemos detalhes que às vezes numa primeira leitura não percebíamos. E o Evangelho é um livro vivo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro vivo. Tem ensinamentos que ainda não podemos perceber porque não temos elementos intelectuais. Mas quanto mais lemos, quanto mais ouvimos palestras, quanto mais lemos autores, e temos uma gama enorme de autores brasileiros que se dedicam ao estudo do Evangelho, ao estudo dos ensinamentos que nos chegaram de Jesus, temos uma gama intensa. Quanto mais lemos, mais nos damos conta de que precisamos ler mais, de que precisamos aprender mais para colocar em nossas vidas esse ensinamento, para deixar brilhar a nossa luz, como nos ensinou Jesus, porque todos temos a luz, mas muitas vezes não nos damos conta dela. E cada um entende também, como eu já tinha dito, a partir do seu interesse. Mas Jesus não deixou o livro para nós escrito, mas um livro vivido. Jesus gravou seus ensinamentos nos corações das pessoas que o rodeavam. E essas pessoas, em especial os apóstolos, fizeram chegar até nós esses ensinamentos, que hoje são refletidos e são apreendidos por todos nós que abraçamos a doutrina espírita. E assim podemos nos aproximar um pouquinho mais através do Evangelho, tendo contato com os ensinamentos superiores de Jesus. O Evangelho nos permite o sublime contato com os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos trouxeram até nós esses ensinamentos através de outros palestrantes, de outros escritores, de outros estudiosos. Que sejamos, pois, meus amigos, também estudiosos dos ensinamentos do Mestre Jesus, através dos livros que nos chegam nas mãos. Livros primorosos, livros amorosos, livros escritos com auxílio da espiritualidade superior. Que a gente possa se dar conta disso, irmãos, e agradecer ao alto por termos, no Brasil em especial, esta oportunidade de tantos espíritos de luz que se aproximam de nós, principalmente através de um Chico Xavier, através de um Divaldo, de um Raul Teixeira e tantos outros palestrantes e escritores que nos trazem os ensinamentos de Jesus de forma mais próxima do nosso dia a dia. Então agradecemos ao Pai por essa oportunidade. Agradecemos ao Mestre Jesus. Agradecemos aos escritores de livros que estudam o Evangelho, que estudam a vida, que estudam a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, e que nós possamos, a partir de todas essas leituras, utilizá-las no nosso dia a dia e compartilhar com os outros, através das nossas ações, das nossas palavras amorosas, dos nossos sentimentos. Que Jesus fique com cada um de vocês, hoje e sempre, e que possamos nunca nos afastarmos do Evangelho do Mestre Jesus, que nos chegou de forma tão sublime, tão doce e tão harmoniosa aos nossos corações. Fique em paz.